Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor está escrevendo uma linda história. Deus, eu te agradeço por cada momento que ela disse não ao pecado e se entregou a ti, Senhor, por noite, Pai amado, os lábios dela estão sendo tocados por ti, Deus. Deus, muito obrigada pela vida dessa mulher, Senhor, que o Senhor separou para ti. Toma, Senhor, a família dela nas tuas mãos, envolve com a tua graça, com o teu sangue, que 1000 caem ao lado deles, 10.000 grita deles, mas eles nunca serão atingidos, porque o Senhor está com essa casa, com essa família. Te agradecemos e te louvamos pela vida da missionária, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai, queridas. Amém. Mais preciosas, amém? Que mais preciosas aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que honra, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Deus sempre marca encontros, Ele sempre conecta as nossas vidas com um propósito, amém, queridas? Amém. Eu quero honrar primeiro aqui as ovelhas que vieram, a irmã Miriam, fica aí, irmã Miriam, a irmã Francisca, né? Nosso ministério está conosco, alguns não puderam vir. Louvado seja Deus, a amiga Jade, a amiga Cássia que está aqui conosco. Glória a Deus. Como é bom ter amigas que caminham com a gente, ovelhas, né? Igreja linda, e a pastora Georgia já apacentando aí, já há multidões, louvado seja Deus. Receba multidões, eu estou com um pouquinho lá e estou dizendo, é multidão em nome de Jesus. Amém? Porque as mais preciosas, ela vê realmente muito mais, amém? Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a ficar de pé, amadas. Eu louvo a Deus pelas palmas, me recebendo com alegria e com honra. Mas eu quero convidar você a dar a sua salva de palmas por 1 minuto. Àquele que vive, àquele que reina, àquele que governa as nossas vidas, o dono do nosso coração, aquele que nos coroou de graça. Aleluia! O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja a honra, a Ele seja o louvor e toda a adoração. Aleluia! Nós oramos para que cada coração, Senhor, seja uma semente de vida, Pai. Cada coração seja uma terra fértil para receber a semente de vida. E cada, Senhor, ouvido seja aberto para ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Que os nossos olhos recebam o colírio dos céus. Que nessa noite uma chave seja virada mais uma vez. E que saiamos daqui marcadas para nunca mais sermos as mesmas em nome de Jesus, amém? Eu não sou do Jacinto Manto não, viu, irmã? É porque eu estou suando muito. Amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Aleluia. Versos 10, 22, ou melhor, 25 e 26. Amém? Provérbios 31. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 31, verso 10, 25 e 26 diz assim, querida: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. Verso 25 e 26 diz: a força e a dignidade são os vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridas mulheres, a palavra do Senhor ela é sempre forte nas nossas vidas. Amém? Amém. O Senhor nos marcou nessa noite com um propósito. E a palavra, o tema é mais preciosas. Mais preciosas. Você acredita que já tem uns dias, né, que a pastora convidou e eu orando. E Deus de vez em quando dá umas missões pra gente. E eu digo, Senhor, eu quero falar aquilo que está no teu coração. Então, amém, muitas vezes falando do sermão, Deus vai ministrando, fazendo algumas anotações.
E eu fiz o sermão ontem à noite. Eu disse, Senhor, está chegando o dia. Como assim? Está vindo assim de pouquinho? E ontem concluí a palavra e eu fui muito edificada. E eu sei que o Senhor falará mais uma vez conosco de uma maneira poderosa. Amém, amados? Precisamos entender, queridas, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de homem ou mulher. Todos nós somos amados e amadas, especiais e mais que preciosos para o Senhor. Mais que preciosos, mais preciosos. Mas a palavra do Senhor nos diz que todos fazem parte do propósito de Deus. E se tratando de mulher, nós vamos falar desse propósito de Deus na nossa identidade de mais preciosas. Amém? Porque nós somos preciosas. E a mulher preciosa que o Senhor tem conclamado nesse tempo bíblico, é uma mulher que precisa ouvi-lo. Amém? É uma mulher que precisa aguçar os seus ouvidos e ouvir o seu pai. Diga pai. Aleluia. Então, em se tratando de mulher, abordaremos alguns pontos dos mais preciosas. A primeira coisa que nós precisamos entender, amada mulher, é que é importante que você se veja como Deus te vê. Amém? Eu quero que você coloque a mão assim no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga, é importante que eu me veja como Deus me vê. Agora vire como profetiza aí do lado do seu lado, do outro. Diga, é importante, amiga, você se vê como Deus te vê. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? É muito importante você se enxergar como Deus te vê. Não é como as pessoas formatam você, desenham você, definem você. É como Deus te vê. Não é como o espelho nos mostra algumas deficiências. Esses dias eu tenho andado meio com baixa autoestima. E o meu marido, minha filha, você é linda. Oh, mas eu estou tão gorda. Uma luta para emagrecer. E a gente às vezes fica com baixa autoestima, né? Não achando tão bem. Mas sabe, as minhas gordurinhas e as suas, a falta ou o excesso não definem você, amém? Nós somos mais preciosas. Gordinhas, magrinhas, lindinhas. Amém? Aleluia. Como você se vê na identidade de Deus, isso afetará totalmente, profundamente a sua vida. Como você se enxergar na perspectiva de Deus, isso vai afetar absolutamente na sua vida, mulher. Porque você é única e você é especial. Amém? Nós fomos formadas pelas mãos do Senhor. Pelas mãos do Senhor. E saiba, mulher, que nós fomos criadas pelo Senhor de uma forma tão especial. Podemos parecer com muitas mulheres. Eu não sei você, mas eu sou tão comum que eu pareço com todo mundo. Todo mundo me diz, oh, você parece com minha filha, com minha... Oh, meu Deus, tem horas que é bom. Tem horas que é ruim, porque eu pareço com alguém que não é tão agradável àquela pessoa. Mas sabe, a nossa identidade é única. A palavra do Senhor, a ciência vai nos mostrar que o DNA, meu e seu, é único. A nossa digital é única. A nossa arcada dentária é única. A íris do nosso olho é única. Nós somos únicas. Você pode ser gêmea e ser semelhante ou igual, mas você é única, você é singular, você é especial, você é preciosa, mais preciosa. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com identidade. Diga identidade. Aleluia. E na caminhada, amadas, muitas coisas nós vamos viver na caminhada, onde muitas situações na nossa vida vai tentar nos desconstruir dessa identidade que Deus formou em nós. Durante a caminhada na nossa existência, nós vamos ser desconstruídas pelas dores, pelos processos, pelas provações, por muitas situações adversas. E o inimigo vai tentar nos paralisar. O diabo vai tentar nos matar em nosso interior, para que sejamos mulheres encurvadas, cabisbaixas, fracassadas. Mas eis uma boa nova nessa noite. O Senhor nos diz, você é mais que preciosa. Você é minha filha, filha do Rei dos Reis. Logo somos princesas, filha de um Deus vivo.
preciosas. Aleluia, aleluia. O diabo vai tentar nos desconstruir, mas o nosso Deus é o Deus que reconstrói. É o Deus que nos pega cacos e nos faz vasos novos, porque Ele é especialista em mudar a nossa sorte, em mudar a nossa história, em mudar a nossa vida, mudar o cativeiro, mudar o cenário preto e branco e colocar um colorido, mudar a estação de inverno, de folhas que estão caindo, para uma primavera, onde vai desabrochar flores lindas, um aroma perfeito. Amém. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Há muitas mulheres com uma distorção, com uma visão distorcida de si mesma, de si. O diabo tem desenhado muitas vezes por causa de um abandono, de uma traição, por causa de feridas do passado, por causa, amado, de muitas vezes dores, de pessoas que lhe machucaram, que lhe humilharam. O diabo tem feito tantas mulheres paradas. Quantas mulheres nós aconselhamos, e eu tenho visto Deus fazer coisas lindas em mulheres que tiveram um passado de frustração, de humilhação, de abandono, de traição, mas mulheres que se apoiaram em Deus e tiveram as suas vidas reconstruídas. Mulheres que tiveram as suas vidas refeitas. Elas não ficaram lambendo as suas feridas, elas ressignificaram a sua dor em Deus, e em Deus nós podemos todas as coisas. Aleluia! E eu tenho visto algumas e muitas mulheres paradas e dizendo, por causa que o histórico é muito difícil, passados e presentes muito difíceis, de abandono, de estupro, de violência física, sexual, de muita coisa. E é muito difícil superar algumas coisas. Nós sabemos, tem coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. E essas mulheres se apoiaram tanto em suas dores, têm se apoiado, e elas só têm mergulhado dia após dia em uma vida de opressão, de depressão, e uma vida de muitas ansiedades. Porque sabe, hoje a gente se apoia em Deus e vive a restauração, e vive o mais precioso que Deus tem, sabe? Lembra? Nos vê na identidade de Deus, não nos vê com o que fizeram conosco, não nos vê porque cometemos alguns erros. Precisamos nos ajustar, nos alinhar à identidade que Deus colocou em nós, como Deus nos vê. E algumas mulheres estão olhando para aquilo que fizeram com elas e dizendo: eu não consigo. Pare, mulher, e dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não vou, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você não é o que você está vivendo. O processo difícil não define quem é você. O abandono não define você. As dores, os processos não definem você. Sabe o que define eu e você? As promessas do Senhor. O que Ele diz ao nosso respeito. Aleluia. Oh! Aleluia. Aleluia. Não deixe o diabo, nem as pessoas instrumentalizadas por ele, tirar o seu valor. Não permita Satanás roubar a sua identidade, mulher. Você é amada, você é preciosa. Não permita que aquilo que fizeram com você lhe destrua. Pega as suas dores, pega as cinzas, pega os cacos, lance na cruz. Porque na cruz nós podemos vencer. Em Jesus nós podemos vencer. Aleluia. O complexo de inferioridade tem levado pessoas a ter hábitos tóxicos consigo. Mulheres que muitas vezes vivem nesse sistema de autodesvalorização, de autoinferiorização. Esses comportamentos levam a autossabotagem. Deus quer fazer, mas você mesmo não se permite. Deus quer realizar, mas você mesmo não deixa. E diz: Deus me abandonou. Não! Nós muitas vezes largamos a mão do Senhor e queremos viver as dores, e chorar as dores. Deus está dizendo: filha, abandona, libera o perdão. Mas se eu não consigo perdoar, você não sabe o que fizeram comigo, não interessa. Você precisa ser livre, você precisa ser
paralisadas. Quantas mulheres não se sentiram tão preciosas por algumas coisas? Então troque, amada, o senso de desvalor por valor. Troque o senso de indiferença, de covardia, de fraqueza por força. Troque desistência por perseverança. Troque a autonegação por identidade em Deus. Faça a troca nessa noite. Pare de dizer: eu não consigo, eu não posso, o que fizeram comigo, você não sabe da minha história. Chega! Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: chega! Chega da autossabotagem. Chega de lamber as feridas. Chega de dizer: você não sabe o que está acontecendo comigo, a minha origem e o meu passado. Deus está dizendo: eu vejo todas as coisas. Deus viu o abuso, Deus viu o engano, Deus viu todas as coisas. Sabe o que eu entendo hoje no livro dos Salmos? E a palavra de Deus é tão rica. E falando ali do processo de José. José, um homem de Deus, sofreu, foi levado cativo, e fala das algemas sobre ele. Ali em Salmos eu fiquei, parece que a gente já leu a Bíblia tantas vezes toda, e tem coisas que parece que a gente nunca nem leu. E ali lendo a palavra dizendo, e Deus tinha um propósito em tudo. Era propósito de Deus permitir José passar por todas aquelas dores e levar a ser o governador do Egito. Para um tempo como aquele, ele foi levantado para socorrer o Egito, Israel e todas as nações, e dizer que existe um Deus que dá sabedoria ao homem que se coloca na brecha. O homem que se entende a sua identidade. E nós precisamos, mulher, entender a nossa identidade. E quando a gente entende que os processos dolorosos na vida, ele tem um propósito. Nada que acontece conosco é em vão. Nada que acontece conosco é em vão. Nada do que está acontecendo com você é em vão. Muitas vezes pode ser fruto dos teus erros, talvez das más escolhas, que também existe a nossa participação. Mas quando a gente retorna para o Senhor e diz: Deus, faz alguma coisa, eu errei, eu pequei, e Deus diz: vem, vai ter consequência, mas eu vou colocar tudo no seu devido lugar, porque Ele é Pai. Não é assim que alguns pais fazem? Os filhos às vezes saem da rota certa, e o pai vai lá: vamos, filho, eu vou organizar a sua vida, vem aqui comigo. Se nós, sendo os pais maus, imperfeitos, podemos fazer o bem, imagine aquele que é o próprio amor. O próprio amor está nos dizendo nessa noite: você é mais preciosa do que os rubis. Você é mais preciosa do que qualquer outra coisa nesta vida. O Senhor nos fez, o Senhor nos formou, mulher, para que sejamos mulheres restauradas. Uma mulher curada, uma mulher restaurada é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E enquanto você não entender isso, você vai viver debaixo da inferiorização. Você vai viver debaixo de pessoas que olhem por você. E você vai viver vivendo sempre aquela vida sem rompimentos. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero virar a chave no seu coração. Para de depender emocionalmente das pessoas. Para de depender emocionalmente de outras coisas. Dependa de mim, diz o Senhor. Aleluia. Amadas, Deus depositou dons e talentos nas nossas vidas. Ele depositou habilidades. Ele derramou um propósito em nós. Quando fomos geradas no ventre da nossa mãe, Deus disse: vai nascer com esse dom, com essas características. Engraçadinha ela, né? Amei. Engraçadinha. Como é bom a gente viver personalidades. Você vai conhecer pessoas mais discretas, outras pessoas, eu disse: Senhor, me dá umas doidinhas assim. Também no ministério, aleluia, apaixonadas por Jesus. Queridas, existe mais de Deus para as nossas vidas. Existe mais de Deus para nós. O inimigo quer roubar a nossa identidade. Ele quer frustrar os planos de Deus na nossa vida. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: acorda, preciosa. Acorda, preciosa. Vem mergulhar mais fundo em mim. Mergulhando em Jesus, nós somos restauradas.
Mergulhando em Jesus, nós somos fortalecidas. Aleluia. O feminismo tem estabelecido princípios fora da palavra, levando as mulheres a querer atingir um patamar que Deus não nos autoriza. E sabe, Deus não é machista, Deus não é tirano, Deus não é abusivo, Ele é Pai, Ele nos fez e Ele lançou sobre nós uma valorização que ninguém nos deu. Deus nos valoriza. A nossa identidade, o que Ele derramou sobre nós é muito mais que relevante. Nós só precisamos assumir o nosso papel, amada mulher. Aleluia, aleluia. Segundo ponto, mulher. A mulher mais preciosa, ela investe tempo com Deus. Diga, eu preciso investir tempo com Deus. E aí, a coisa engrossa mais um pouquinho. Porque tempo com Deus é tudo que nós precisamos, amadas mulheres. Tempo com Deus é tudo que vai definir a nossa vida. Sabe? De que adianta todas as nossas habilidades, todas as nossas potencialidades, se nós não estivermos em Deus? Só serão dons. Há muita gente que canta bonito, há muita gente que prega bonito, há muita gente que faz muita coisa linda, mas só tem o dom, só tem o talento. Está faltando vida, está faltando essência, está faltando presença. Deus não quer que vivamos os nossos dons e talentos sem Ele. Porque eu não quero ministrar sem Ele. Nós não queremos viver de maneira, porque senão só vai ser um sermão. É alguém vai dizer, oh, que palavra boa. Não, nós precisamos ministrar. E a glória de Deus precisa ser invadida no interior. A chave precisa ser virada. Deus quer derramar sobre nós uma unção sem limites, mulheres. Não só sobre a pastora, não só sobre o pastor, não só somente sobre os líderes, mas sobre cada um de nós. Porque todos nós somos sacerdotes, amém? Sacerdotisas, chamadas para sermos mulheres segundo o seu propósito. Só precisamos respeitar as autoridades constituídas, amém? O nosso lugar, a nossa identidade, o nosso propósito, em o nome de Jesus. Então a mulher mais preciosa, ela investe tempo com Deus e ela vai desenvolver o hábito de busca pela presença do Senhor. Como? Essa mulher, ela vai ter uma vida de comunhão no seu devocional diário com o Senhor, amém? Porque não adianta, não tem como andar com Deus e viver sem Ele. Isso é religião. E uma das coisas que nós falamos muito na minha vida, na minha caminhada, é sobre relacionamento. Porque eu aprendi a me conectar com o Senhor desde a minha infância. Desde os meus 10 anos de idade eu sigo o Senhor. E eu entendi que relacionamento com Deus é o que nos faz permanecer. Aleluia. Se você não se relacionar com a presença de Deus, mulher, os ventos da vida vão lhe roubar de Deus. Os ventos da vida vão destruir o seu amor por Ele, porque vai estar pautado no que Deus pode fazer. Só nas vitórias. E no dia que o inverno chegar, você vai sentir frio e vai dizer, tchau, Jesus. Uma mulher que caminha com o Senhor, ela precisa entender que devocional com Deus é diário. O que é isso? É uma busca diária. Você pode fazer muitas coisas, estarmos em espírito o tempo todo com o Senhor, mas o nosso tempo precisa ser reservado para não ler. Porque alguém já leu na Bíblia dizendo, leia a Bíblia, leia a palavra? Não. Você vai ouvir Deus falando, dizendo, medita na palavra, dia e noite. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é para ler a Bíblia, amada. A gente lê outras coisas. A gente tem que ruminar isso aqui, tem que comer, tem que degustar, tem que amar. O Senhor, quando fala com o salmista diz, Senhor, eu amo a tua lei, eu me apego a ela, eu ato no meu pescoço. Davi diz, Senhor, ele descobriu tamanha preciosidade que ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor.
Você só esconde aquilo que é precioso. E tem algumas mulheres abrigando o pecado. Tem algumas mulheres abrigando as dores, guardando aquilo que Deus está dizendo é lixo. Põe para fora. Fala, Deus. Aleluia. Uma mulher preciosa, amada, ela tem um coração consagrado a Deus. Antes de ser ao seu marido, aos seus filhos, as coisas, ela consagra o seu coração a Deus. Todas as outras coisas serão estabelecidas. Glória a Jesus. Tenha um coração consagrado a Deus, mulher. Gere temor ao Senhor. Cultive o temor, porque sabe, nós estamos vivendo um tempo de destemor. As pessoas não querem mais saber de Deus. Elas querem as bênçãos, elas querem o cuidado, elas querem os mimos, mas elas não querem a presença, a consagração, elas não querem a renúncia. E o Senhor está dizendo, filha, dá-lhe o teu coração, dá-lhe o teu coração. Diz para a mulher que está ao seu lado, diga, entrega a ele o coração. Uma mulher preciosa, ela tem uma vida firmada na palavra. Aonde está firmada a sua vida, mulher? Em que estrutura está a sua vida? Porque tem mulheres que todas as filosofias levam ela. As filosofias ideológicas, políticas e morais. Lança fora, mulher, suas ideologias. Lance fora as suas vãs filosofias. Firme-se na palavra. Ela precisa ser a regra de fé e prática nas nossas vidas. É a palavra, não as vãs filosofias, não as ideologias políticas da sociedade. Não, é a palavra, a cultura do céu. Você vai aplaudir o Senhor? A cultura do céu é a palavra de Deus. Aqui está contida tudo que nós precisamos saber e ser. É a palavra. Tudo fora daqui é carne, é inferno. A cultura do céu, ela nos leva a conhecer as verdades. Nós cantamos aqui, Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Uau, que coisa forte, meu Deus. Deus ama a justiça. E o mundo é cheio de injustiça, de mentiras, de sofismas. Por detrás de cada filosofia, de cada ideologia está contida as mentiras, os sofismas. Mas aqui não, amada. Aqui está a cultura do céu, as palavras do Senhor para a nossa vida. Você quer vencer? Você quer romper? Consagre o seu coração a Deus. Firme-se na palavra do Senhor. Priorize. Seja ela absoluta na sua vida. Ninguém venha conversar comigo. A palavra de Deus é absoluta. Eu costumo dizer, fulano, eu sou cega. Eu não sou cega. Eu concordo com isso, admiro isso, mas cega eu só sou por Jesus, porque Ele é a luz, né? Se eu ficar cega, Ele me ilumina. Só sou cega por Jesus. Sou cega pelo homem, pelo político, não. O meu amor é Jesus. Uma mulher mais preciosa, ela vive na brecha da oração. Ela não fala sobre oração tão somente. Ela vive oração. E oração, amadas, ela é uma arma de defesa, de guerra. E nós precisamos amar essa vida de oração, porque uma mulher que ora é uma mulher valente. Cantamos aqui sobre o leão. E sabe, nós precisamos aprender a rugir também, porque nós somos filhas do leão. O diabo muitas vezes está cirandando a nossa casa, cirandando a nossa vida, e a gente está ali cabisbaixa, encolhida, encurvada, acovardada. E o Senhor está dizendo, você é filha do leão. Ruja, mulher, se levante. Ter mulheres intercessoras nas nossas vidas é essencial, é necessário. É muito importante termos pessoas, quando eu sempre ministro em guerra, tem umas amadas de oração, que eu sei que não vão só dizer que vão orar realmente por mim. Eu digo, amiga, ora por mim, eu estou com uma batalha assim assado. Vou ministrar como nível de guerra você não sabe. Amém, minha amada. E eu sei que elas estarão me cobrindo. Mas sabe, amada, eu peço reforço.
mas eu nunca terceirizei a minha vida para que outras pudessem lutar por mim. Glória a Deus. Porque eu entendi que as minhas guerras pertencem ao Senhor. Mas se eu não me levantar, o diabo vai, tripudiar na minha vida, vai me pisar. Não. A gente pode ter um momento que a gente fraqueja, que a gente desanima, né, pastora? A gente não é Mulher Maravilha, não. Somos maravilhosas. Mas sabe, tem aqueles dias que a gente quer levantar da cama, que a gente fica realmente paralisada. Mas são momentos. As mulheres vivem de momentos por causa da nossa humanidade. Mas a mulher de Deus, ela fica de pé. Nós não somos como aqueles que se prostram, aqueles que caem e ficam prostrados, diz a palavra. Nós somos aquelas que caem e se levantam no poder do nome de Jesus. Então se levante, mulher. Peça cobertura, peça auxílio de oração, mas não terceirize as suas guerras. Se levante em favor da sua família, se levante em favor da sua casa, da sua nação. Ruja, mulher, no nome de Jesus. A mulher mais que preciosa, ela vive uma vida de obediência. O abecedário da Bíblia é obedecer. Obedecer, são 4. Nós precisamos entender isso. A obediência nos protege. Diga, a obediência a Deus protege a minha vida. Aplauda o Senhor, porque isso é forte. Eita Deus! A obediência a Deus protege a nossa vida. Mas missionário, eu sou tão obediente, você não sabe o nível de guerra, mas você também não sabe o nível de milagres que você vai experimentar. A gente às vezes não entende algumas guerras, não é assim? Tem guerra aqui, meu Deus, é Senhor. Quantos momentos, Senhor, meu Deus, apesar das minhas fraquezas, porque tanta coisa, Senhor, eu vou morrer, meu Deus, chega aqui. Aí você vê Deus fazendo assim, você vai entender lá na frente, não é assim? Lá na frente, tem coisas que você não, eu não entendo, tem coisas que ainda não entendi, talvez não vou nem entender, mas eu escolho confiar naquele que escreveu os meus dias. Aquele que escreveu os seus dias tem mais de Deus para você, tem mais dele para você, em nome de Jesus. Ah, mulher, o tempo com Deus nos faz mulheres transformadas. Mulheres transformadas. Já o Paulo vai engrossar mais um pouquinho. Mulheres bem alimentadas, mulheres nutridas. Porque uma das coisas que tem que existir na vida de uma mulher que caminha com Deus é a transformação. Deus não espera de carinho e perfeição, porque Ele sabe que eu pego todo dia, que eu sou falha mesmo, mas Ele espera de mim uma vida de santificação, de obediência, de alinhamento. O pecado na nossa vida tem que ser aquele que a gente está caminhando bem lindo e tropeça, opa, e continua. É um acidente e a gente continua. Nós não podemos viver com os pecados domésticos, nós não podemos viver conscientes dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa para quem confessa aí. Confessa aí? Deixa. Vamos falar mais alto, confessa aí? Deixa. Tem muita gente ali incubada e Deus dizendo, deixa. Deixa, porque senão você não entra no céu não, querida. O céu é para as santas, para as mais preciosas. O céu é para as mais preciosas, para essas mulheres que se enxergam como Deus as enxerga. O que é que Deus está vendo de mim? Ai, o que é que Deus está vendo de você, mulher? Porque não adianta nós sermos aplaudidas, ovacionadas por todo mundo, dizendo você é uma bênção, que mulher maravilhosa, que mulher cheia do Espírito. Quem é você? Quem sou eu diante dos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo? A nossa identidade tem que ser vista pelo Senhor. Então seja debaixo dos olhos do Senhor. Viva, mulher, a transformação. Porque uma mulher transformada, alimentada e nutrida, ela é uma mulher forte, restaurada em suas emoções. Ela é uma mulher forte, restaurada na sua vida espiritual. Isso não quer dizer que vamos ter ausência de lutas, não, amadas. Vamos ter muitas dores. Conhecendo, eu gosto muito de estudar algumas histórias de mulheres. Como eu não sou muito boa de inglês, eu ganhei em uma conferência anos atrás
um devocional 1000 dias mergulhados na presença do pastor Edno Melo e do pastor, esqueci agora o nome, eu faço todo dia esse devocional praticamente e gravo no meu grupo de oração e na igreja, né? E coloco lá. E aí tem muitas citações de homens de Deus que é de ler. Então eu passo algumas horas no Google, na tradução, para poder aprender, né? Oh meu Deus, a novela. Oh meu Deus, que coisa difícil. Tem hora que não é tão difícil. Aí na gravação do áudio eu falo bem ligeirinho, né? Para disfarçar. Então, eu não vou lembrar agora os nomes das mulheres, porque é em inglês. Mas quantas mulheres a história conta? Mulheres de homens de Deus que fizeram história. E que muitas delas fizeram história também, junto com seus maridos, sozinhas, como missionárias, como mulheres de Deus. E essas mulheres, a gente vê um legado tão lindo. Mas quando vai ver a história, mulheres que perderam a visão. Mulheres que sofreram com enfermidades terríveis, mas que escreveram livros, que fizeram obras sociais, que resgataram meninas, sabe, famílias. Mulheres que viviam uma vida de oração, mas que batalhavam demais pela questão da saúde física. Queridas, ser de Deus e caminhar com Deus não diz isenção das dores, das provações, não diz isenção. Quantas mulheres que enfrentaram depressão, lutavam contra isso, mas eram mulheres cheias do Espírito Santo, não se encurvaram, não pararam. E Deus está dizendo nessa noite: para de mimimi, para de dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se levante, porque existe um legado que você precisa deixar. Porque Deus conta com você. Porque quando você nasceu, Ele já deixou em você dons e talentos. Ele derramou propósito. Eu não quero ir, meu Deus, se deixar um legado. Alguma coisa eu preciso ser lembrada. Eu quero. Qual é a sua maior ambição? A minha maior ambição é derramar Deus sobre muitas vidas. Eu tenho sede disso. De incendiar, de ativar pessoas em nome de Jesus. Eu tenho sede, eu tenho fome disso. Porque eu sei que uma mulher ativada no seu espírito, ela é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Uma mulher ativada no espírito, ela vai viver para a glória de Deus. E ela vai ser instrumento para a restauração de muita gente. É por isso que Satanás quer deixar encurvada e parada a mulher. Para que você seja essa mulher sem frutos, sem legado, sem história. A mulher de fluxo de sangue poderia ser conhecida como aquela mulher coitadinha. Viveu tantos anos, olha só, nas dores, na hemorragia. Ela disse: eu rejeito. Eu rejeito essa vida. Eu vou me arrastando. Eu ouvi falar que aquele homem, aquele Jesus é o Filho de Deus, que Ele cura. Eu vou ao encontro dele. Você não sabe como ela lutou para chegar ali. Mas ela rejeitou ser conhecida como uma mulher hemorrágica. Ela ficou conhecida como uma mulher de fluxo de sangue, mas aquela mulher que não só foi curada, mas foi salva pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia! Uma mulher mais preciosa, ela é forjada, preparada. Ela recebe poder e força do céu. Ela impacta para a glória de Deus. Ela influencia. Em que você tem influenciado, mulher? Deus quer que sejamos mulheres influenciadoras para a glória dele. Mulheres que derramam Deus. Mulheres que realmente inspiram outras mulheres pelas suas vidas. Mas só que Deus quer que tenhamos atitudes. Que saiamos das falácias. Que saiamos das falácias. Igual a pessoa que quer emagrecer diz: oh Deus, só hoje vou comer isso. É eu. Aí tem uma vizinha do sapinho dizendo: o que você mais gosta? Tem uma página assim, né? Doce ou salgado? Aí posta a figurinha dos dois. Ele com docinho e com salgado. É eu. Sou eu. Gosto dos dois. Aí a gente fica dizendo, só procrastinando. Não, só hoje. Aí minha mãe diz: minha filha, pelo amor de Deus, não vai comer não. Mãe fica querendo me controlar quando a gente tá junto, né? Diz: mãe, mulher, só hoje. Então a gente tem que parar de ser, às vezes a missionária carinho, só hoje, Senhor. Amanhã eu faço regime, eu volto. Eu estou perseverando, viu? Amém. Isso aí, vai firme. Vai conseguir. Vou conseguir. Queridas, nós precisamos definir a nossa vida. Viver para a
glória de Deus, sairmos das falácias e termos atitudes, eu vou ter uma vida de oração. Eu vou ter uma vida de comunhão com a palavra. Diga decisão. Decisão. É decisão. Se a gente não tiver decisão, vai ficar só dizendo eu não consigo, eu já tentei. Não, você pode, você consegue. Em o nome de Jesus. Reserve tempo. Diga, esse tempo é para mim e Deus. Não importa, querido, qual é o horário. Não importa qual vai ser o lugar secreto. Se é seu quarto, se é seu banheiro, se é o closet, se é o quartinho, se é o muro, se é a área, se é a sala. Não importa. O lugar secreto é o menos importante de onde está. Ele só precisa existir. Amém. Glória a Deus. Tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque Deus, amado, Ele investe tempo em nossas vidas. Ele investe em nós. E o que nós estamos fazendo com o investimento que Deus tem feito? Como nós estamos respondendo a Deus todo investimento feito em nós? Terceiro e último ponto para nós concluirmos. A mulher mais preciosa, ela vive o poder transformador de dentro para fora. Poder de Deus transformador de dentro para fora. A mulher que é transformada, a mulher mais preciosa que vive essa transformação, ela não é fake. Diga, ela não é fake. Ela não é fake. Ela é essência. Ela é essência. Porque a gente está vivendo tempos de muitas máscaras. Meu Deus. Você caminha com algumas pessoas, tanto carisma e tão pouco caráter. Você caminha com algumas pessoas e você começa a entender o porquê de algumas coisas. Sabe, queridos, Deus não espera de nós perfeição, mas tem coisas que são inadmissíveis existir na vida de uma pessoa que diz que caminha com o Senhor. E o Senhor está nos dizendo nessa noite, a mulher mais preciosa para Deus, ela não é fake, ela é essência. Estamos vivendo tempos de tantas máscaras, de tantas aparências. E lá no Rio Grande do Sul, já morei lá há alguns anos, e lá tem um ditado bem forte lá. É simples que a gente, mas que é muito forte lá. Não adianta ter carisma, tem que ter caráter. Porque tem muita gente que tem tanto carisma que conquista, que o que disser é lei. Porque o carisma sobrepuja todas as coisas. E o Senhor está dizendo, eu conheço você. Eu sei, de fato, quem é você. E como Deus nos vê, isso conta tudo, isso faz toda a diferença aqui. Porque o Senhor está nos dizendo, eu quero transformar você para que você seja a mulher preciosa que eu fiz você para ser. Porque a mulher que é transformada, mais preciosa, não é fake, ela é essência e ela tem caráter. A mulher mais preciosa, ela guarda a sua língua. Quantas mulheres faladeiras falam demais, onde gera tanta confusão no ambiente, muitas vezes de trabalho, na família, na vizinhança, na igreja. Quantas pessoas destroem às vezes o ministério, uma família, um casamento, um ambiente, uma amizade, quebra alianças por causa da sua língua. Abra comigo, para a gente ser precisa, em Provérbios. Aleluia, estamos já caminhando, amadas. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Aleluia. Provérbios 21, versículo 23. Que diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia a sua alma. Quantas pessoas muitas vezes enfrentando tantos problemas, agonia, vergonha, e vivendo horrores, tempestades, porque não sabe guardar a sua língua. E quem não guarda a sua língua promove discórdia, promove intriga. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus abomina. Há poder no sangue de Jesus. Uma mulher transformada mais preciosa
preciosa, ela guarda a sua língua, a sua boca. Ela cerra os seus lábios quando ela tem vontade de falar de alguém, de denunciar o pecado, de desnudar alguém, porque sabe, você não precisa dizer para todo mundo o pecado do outro. É você me despir e deixar nua na frente de alguém. É isso que se faz, é isso que fizeram os filhos de Noé. É isso, foi isso que Noé. O seu filho viu lá seu pai nu e foi dizer para o seu irmão. O que foi que o seu irmão fez? Pegou a pior capa e não olhava nem para o seu pai, não cobriu. Meu Deus, é isso que nós precisamos fazer. Eu não quero sentar com você e ter que ter um diálogo para a gente falar de pessoas. Eu quero que a gente comente sobre o que Deus está fazendo em nós, através de nós. O que eu preciso que você ore, o que nós precisamos sonhar da parte de Deus. Chega que ajuntamentos para denegrir pessoas, para a gente gozar na alma, em nome de Jesus, amém? Nós não precisamos ter essas rodadas, precisamos sentar para nos edificar, para gerar vida. Porque sabe, a mais preciosa, nós somos geradoras de vida, mulher. Aleluia. Claro que foi Deus que colocou em nós, claro que não fizemos sozinha. Mas sabe, nós somos geradoras de vida, nós carregamos por 9 meses, meu Deus, uma vida. Deus está dizendo, você é geradora de vida e não de morte, então guarde a sua língua. A Bíblia diz que o poder da língua, de vida e de morte, está na nossa língua. Você, mulher, está matando ou dando vida? Nós precisamos guardar a nossa língua em o nome de Jesus. A mulher mais preciosa guarda o seu coração. Guarde o seu coração. Provérbios 4, 23, se eu não me engano, sim. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde, mulher, o seu coração. Guarde a sua alma das mentiras de Satanás. Diga, Senhor, ergue muro sobre as minhas emoções. Estamos vivendo tempestade no interior, de opressão, de depressão, de síndromes de ansiedades. E sabe, mulheres de Deus têm enfrentado isso por causa de muitas situações difíceis. Não são só mulheres fracas sem Deus, não, mulheres de Deus têm passado por muitas situações, por essas guerras, mas isso não lhe define. Se apoie no Senhor, existe vitória de Deus para você. É um processo, talvez até por muitas coisas enfrentadas, mas existe vitória, amém? Guarde as suas emoções no seu coração em Deus. Mulher mais preciosa, guarde a sua mente. Diga, coloca a mão na sua cabeça assim. Guarde a sua mente. O diabo tenta plantar tantas mentiras, tantas situações em nossa mente. Nós precisamos guardar a nossa mente. E como é que se guarda a mente, minha amada? Em Deus, na palavra, no nome de Jesus. Precisamos ter a mente de Cristo. Amém. É tanta flecha que Satanás joga, lança. Tinha uma pessoa que estava tão cativa por Satanás que ela não conseguia sair de casa. Os pensamentos, vou sair, vou ser atropelada, vou sair, vou me matar, vou sair, vou ser sequestrada, por conta dos noticiários que nós estamos vivendo. E o diabo diz, ei, meu filho demorou, meu Deus, mataram meu filho, meu Deus. Fica aqueles pensamentos pessimistas, não é assim muitas vezes as guerras? Guardemos a nossa mente em nome de Jesus, amém? Amém. Guardemos, não deixemos Satanás tripudiar sobre a nossa mente em nome de Jesus. A mulher mais preciosa, ela se veste de forma honrosa, amém, queridas? Aleluia. Eu estou falando de uso de costumes de igreja, estou falando de essência, de andar como uma mulher de Deus, independente do que você usa, amém? Ande, se vista de forma as pessoas dizer, é uma mulher de Deus. Uma mulher mais preciosa, ela é uma mulher de aliança, amém? De aliança. Tenha aliança. Seja uma mulher de aliança. Estamos vivendo tempos de tanta quebra de aliança, de pessoas que destroem a vida do outro, corta-se as amizades de uma forma tão radical e nunca confrontou, nunca conversou, nunca se perdoou. Seja uma mulher de aliança. Ore para que Deus derrame sobre a sua vida mulheres de aliança, mas seja uma. A mulher mais preciosa, ela fala a verdade, ela não vive mentindo. Eu conheço pessoas que a gente tem que pensar assim, meu Deus, será se é verdade ou se é mentira? Não é assim? Isso é tão triste. Seja uma mulher verdadeira, para que as pessoas, quando ela confrontar o que você diz com outras situações,
Não tenha dúvida do seu caráter. Fale a verdade. Porque quando nós não falamos a verdade, nós estamos dizendo que a paternidade que é da nossa vida é do diabo, porque ele é o pai da mentira. Uma mulher que mente, ela tem na sua paternidade o diabo. E nós precisamos ser mulheres da verdade, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A mulher mais preciosa, ela exala amor, ela é humilde, ela é edificadora, promove a edificação, ela é reconciliadora. Amadas, a mulher samaritana, a Bíblia vai nos dizer sobre essa mulher. A mulher que foi transformada pelo Senhor, que tinha outros relacionamentos, vários relacionamentos, mas aquele encontro com o Senhor marcou a sua vida. E ela teve a sua vida transformada ao ponto de ser agora uma missionária no seu lugar, para falar de Jesus, ensinar sobre ele, dizer que ouvir este homem. A mulher adulta teve a experiência também, queridas, de experimentar uma ressurreição ali, porque ela estava prestes a ser apedrejada. Mas o encontro com Jesus gerou nela uma oportunidade de vida. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. O salvo do louvor pode subir. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Mais preciosa. Somos mais preciosas. E as mulheres mais preciosas que o Senhor tem dito aqui, está dizendo o Senhor. O primeiro tema da mensagem é importante que você se veja como Deus te vê. Segundo ponto, a mulher mais preciosa, ela investe tempo com Deus. E terceiro e último ponto, a mulher mais preciosa, ela vive o poder transformador de Deus, de dentro para fora. Amém? Amém? Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mulheres transformadas, mulheres erguidas, não mulheres prostradas, não mulheres fakes, amém? Mas mulheres de essência. Amém. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Sejamos, as dores, os processos não definem as nossas vidas. E eu quero orar com você nessa hora, no seu lugar. Se nessa noite há alguém que ainda não assumiu esse compromisso com Jesus, de caminhar com Ele, eu quero lhe convidar a erguer suas mãos. E nós queremos orar por você. Se nessa noite há alguém que assumiu um compromisso de dizer: eu quero caminhar, eu não só quero crer em Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero andar na sua presença, eu quero viver os planos de Deus, erga as suas mãos, nós queremos orar por você. E a igreja do Senhor reunida aqui no seu lugar, eu não vou chamar a igreja à minha frente, mas no seu lugar, eu quero lhe convidar a orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos ministrar em nome de Jesus. Esse é o nosso momento com o Senhor. Fale com Deus como você está, porque Deus nos vê. Ele vê e sabe como nós nos encontramos. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: eu quero virar a chave na sua vida. Chega de dizer que andar com Deus é só para algumas pessoas. Existem níveis e dimensões maiores que precisamos alcançar. E é o nosso compromisso, é a nossa busca por Ele que vai nos levar, mulher, a níveis mais profundos. É uma decisão minha e sua dizer: eu quero, Senhor, ser mais preciosa. Essa mulher que investe tempo com o Senhor. E a unção de Deus na nossa vida tem um preço. Ser instrumento de Deus tem um preço. É renúncia, é santidade, é compromisso. Deus querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós oramos nesta noite, Pai, para que em nome de Jesus caia por terra todos os gigantes sobre a nossa vida, Senhor. Nós rejeitamos nesta noite, Pai, as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias, Senhor, desculpas em o nome de Jesus, e dizemos ao Senhor: vem sobre nós, reina sobre nós, Senhor. Ajuda a viver a identidade de mais preciosas. Essa mulher que o Senhor tem sonhado, que se reveste de força, de dignidade, Senhor, e ri diante das circunstâncias e do futuro, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco no nosso presente e no nosso futuro. Aleluia. Oh,
perderam armas nessa noite, Pai, armas espirituais. Devolve-a nessa noite, Senhor. Devolve essas armas, Pai. Libera, Deus, sobre cada coração uma unção. Desata, Senhor, em nome de Jesus. Que seja destravada